Meus queridos, trouxe aqui mais uma questão do Enem, uma questão agora que fala sobre a área de ecologia. Ecologia é um dos assuntos mais cobrados no Enem, na UERJ, e é um assunto que vale muito a pena mesmo ser estudado, porque ele é muito explorado pelos concursos, tá legal? Pelos concursos de pré-vestibular, inclusive, tá? Vamos lá então. Em campos limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume. Gente, o vagalume ele só libera aquela luzinha, e infelizmente a gente quase não vê mais, porque o habitat deles já está bastante degradado, tá? O vagalume ele vive em regiões de muita mata, regiões assim onde tem várias árvores, não necessariamente uma floresta, mas uma região onde tem uma concentração grande de árvores e de matagal. É muito comum existir vagalumes, tá? Só que com o passar dos anos a gente quase não vê mais, infelizmente, beleza? E essa bioluminescência deles vem através da luciferina, tá? Que é uma substância que permite que eles emitam luz, beleza? Então, voltando. Que após eclodirem dos ovos, cavam buracos no cupinzeiro, onde passam a viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, ou seja, insetos que têm asa, tá? Dos quais se alimentam, beleza? E lá embaixo vem dizendo assim: entre as larvas do vagalume e os insetos alados estabelece-se uma relação ecológica de... A gente tem aí predação, inquilinismo, mutualismo, parasitismo e competição. Gente, vamos lá. Competição tá fora logo de cara, porque competição, embora ela seja em uma relação tanto interespecífica, tá, quanto intra, ou seja, interespecíficas é quando tem uma relação entre seres vivos de espécies diferentes, pode ser uma relação benéfica para ambos ou uma relação prejudicial para uma das partes, tá? Como também a interação entre os animais pode ser intraespecífica, onde são animais ali de mesma espécie, beleza? Também pode ser benéfica ou não. Mas enfim, competição não é, porque ali não tem ninguém competindo por alimento, nem por abrigo, nem nada desse tipo, beleza? Então a letra E está fora. Parasitismo também não, porque parasitismo ocorre quando um ser vivo ele se abriga, ele se aloja no corpo de outro e ali ele rouba seus nutrientes, tá? E prolifera e tudo mais. Então bactéria pode fazer parasitismo, vírus fazem parasitismo, fungos fazem parasitismo, até mesmo plantas fazem parasitismo, tá legal? A ideia primária não é matar o hospedeiro, mas sim consumir apenas o necessário para o seu sustento, tá? Só que infelizmente pode causar doenças e até mesmo a morte do hospedeiro, tá? Mas também não é letra D, não está havendo parasitismo nenhum ali, beleza? Inquilinismo também não, porque inquilinismo primeiro é quando um ser vivo apenas mora em outro, tá? A gente chama isso na área de botânica de epifitismo, beleza? Então, por exemplo, a gente vê uma bromélia num tronco de uma árvore, no galho de uma árvore, ela não está parasitando aquela árvore, ela está apenas morando nela, tá? E ela mora ali para ter uma proteção melhor contra o excesso de luz solar, ela tem uma captação melhor também de chuva e por aí vai, tá? Então as bromélias fazem isso, as orquídeas também fazem isso, são exemplos de epifitismo, tá? Que refere-se a inquilinismo, mas não vem esse ao caso, não está havendo inquilinismo ali. Só pode ser a predação, porque nós temos ali os insetos alados, os cupins alados, que se alimentam dessas larvas, tá? Um animal preda outro, predação, predatismo, tá? Pode aparecer tanto com um nome predação ou com o nome predatismo, não importa, tá? De toda forma, se tem um animal se alimentando de outro, é predatismo, tá? Não confunda com canibalismo. Canibalismo é uma exceção
que ocorre na natureza, tá? E não são todas as espécies de seres vivos que fazem isso. E o canibalismo só ocorre em situações extremas, onde a gente tem seres vivos de mesma espécie se alimentando daquele mesmo grupo ali, tá? Então, por exemplo, alguns anfíbios em situações extremas fazem isso, peixes em situações extremas também fazem isso, e até mesmo alguns seres humanos, tá? Seja por cultura, né, digamos assim, tá? Como tem algumas tribos por aí que ainda fazem esse tipo de coisa, como pode ser também por escassez de alimento, como aconteceu num acidente aéreo, se eu não me engano aqui no Brasil, já tem anos isso, onde o avião caiu no meio do matagal, tá? Se eu não me engano isso aconteceu no Pantanal, e aí a situação foi tão extrema, que eles se alimentaram de partes dos corpos daqueles que já haviam morrido. Beleza? Então, assim, são situações extremas que ocorrem com seres vivos de mesma espécie, uma relação intraespecífica. Então, não confunda com predatismo, tá? Até porque predatismo é uma relação interespecífica. Beleza? Espero ter ajudado, é uma questão assim tranquila de ecologia, mas que dentro da ecologia o assunto de relações entre os seres vivos ele cai muito em prova e acaba causando aí confusão, acaba embaralhando a cabeça dos candidatos. Espero ter te ajudado. Lembra de deixar o like e de deixar o sininho ativado para que você receba mais vídeos e assim ajude o meu pequeno canal a crescer. Valeu, um beijo, um abraço, estamos juntos. Tchau, tchau.